Fala, Luters! Eles que lutem no ar para falar dos últimos acontecimentos do BBB 23. Finalmente, na minha televisão, temos Fred Nicásio de novo, o protagonista do BBB 23. E a gente vai comentar tudo que tá rolando na casa mais vigiada do Brasil. E minha convidada já vai chegando, Nath na TV, mais uma vez aqui no Eles que Lutem. Seja muito bem-vinda! Oi, Gabs, oi, galera. Bom filho, a casa torna e eu tô muito feliz de ter retornado o convite do queridíssimo amigo Gabs e bora lá falar do BBB 23. Tal qual Fred Nicásio, doutor Fred Nicásio, desculpa, e Larissa, você voltou. E a gente vai comentar tudo sobre o que rolou nessa semana. O último Eles que Lutem, para vocês terem uma ideia como o tempo passa. O Sapato e o Guimê não tinham nem sido expulsos, então o tempo corre, o BBB é aquela história, né? Ele é muito dinâmico, Nath. Então tudo que a gente fala aqui, daqui 10 minutos mudou tudo, então não levem a sério, mas vocês podem levar a sério uma coisa que eu vou pedir pra galera, viu, Nath? O pessoal curtir, comentar, compartilhar, se inscrever na playlist de podcast favorita. No Spotify eles podem assistir a gente, ver os nossos rostinhos comentando sobre o BBB. Então, esse é um ponto sério. Agora, daqui para frente, Nath, a gente fala o que a gente quiser. Então, bora começar. Ó, o BBB 23 já, ó, climão na casa dos eliminados. Climão na casa dos eliminados. Tivemos Fred, Nicásio e Tina, que foram grandes protagonistas dessa casa dos eliminados, né? O Fred, Desimpedidos, desistiu, arregou. Ele não queria mais, acho que ele fez certo. Mas teve um climão nessa casa dos eliminados. Foi um ajuste de contas, foi bom, tava gerando mais entretenimento que a casa principal? Ah, gerou bem mais do que a casa principal, porque a casa principal, as pessoas que mais geravam tretas ali, geravam tal fogo no parquinho, acabaram indo embora. Então tá. E aí houve a expulsão, que foi algo que estremeceu ali, todo mundo ficou meio daquele jeito. Aí agora o alvo sempre acaba sendo toda semana a Domitila e ficou nisso. Então, essa casa aí dos eliminados, que assim, essa repescagem, para mim, é um negócio polêmico. Por Pô, quê? vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Por que um negócio polêmico? Conta aí pra gente. Polêmico, porque, na minha opinião, não deveria nem sequer existir. Eu vou falar por quê, Natália? É assim, essa edição já tá naquele momento do tipo assim, ai, vamos logo terminar. Eu já tô naquele momento de quero que tá ali para cumprir tabela. Então, o que acontece? Não é aquela coisa que, nossa, estou mega animada para assistir. Eu entendo que eles tinham que encontrar uma saída, porque perder duas pessoas, assim, foi algo que nunca aconteceu. Só que trazer pessoas de fora para casa tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, eu acho que o Boninho podia ter pensado numa outra dinâmica, outra estratégia para esticando 2 semanas, porque seria equivalente às 2 pessoas que foram expulsas. Mas acabou essa casa aí que, para alguns, como eu, pode ter pensado, nossa, para que uma repescagem? E outros devem ter falado assim, meu Deus, mais entretenimento, quero mais treta, fogo no parquinho e etc. Exatamente, ele poderia até ter pensado no pessoal da Casa de Vidro, né? Os dois que foram eliminados ali na Casa de Vidro, talvez teria sido uma boa oportunidade, mas o fato é que Fred, Nicásio e Larissa voltaram para o jogo. Eu quero deixar um recado aqui para a galera do Eles que Lutem. Logo, logo a gente vai mostrar o áudio, o suposto áudio vazado da apresentadora Patrícia Ramos, do bate-papo com o eliminado, falando sobre Key Alves. É um suposto áudio que tá dando o que falar na web. Daqui a pouco vocês vão ouvir na íntegra, porque o negócio é quente. A gente não gosta muito de fofoca aqui, né? Não gosta muito de fofoca, mas vamos voltar. Vamos fazer essa linha do tempo aí para vocês não se perderem. Fred, Nicásio e Larissa voltaram para o jogo, ganharam a votação do público. E o que a gente pode esperar deles nesse novo jogo aí, nesse restart? Olha, Larissa, eu acho que, assim, ela foi, num primeiro momento, ela era bem querida nas redes, era cotada para chegar bem longe. Aí eu acho que o relacionamento dela com o Fred acabou fazendo ela comprar um pouco algumas situações que envolvia ele, e isso, de certa forma, prejudicou ela, porque ela, afinal de contas, foi eliminada. E eu acho assim,
na minha visão, não tem muito o que esperar dela. Eu não acho que ela vai fazer muito diferente do que ela já vinha fazendo o tempo que ela ficou lá. Eu acho que ela vai focar mais na Domitila como alvo, e ok. Não sei como que vai ficar a questão dela com o Alface, porque antes dela sair eles estavam brigados, ela estava indo muito para o combate, assim, com relação a ele. Então, assim, eu não acho que dá para esperar muito dela. Eu acho, assim, sinceramente, considerando que ela já teve o tempo dela para mostrar o que ela tinha para mostrar, eu acho que, assim, dependendo do que acontecer, ela pode ser uma das próximas eliminadas aí, porque eu acho que ela já mostrou o que tinha para mostrar, porque aí, aí vocês vão falar assim, mas ela tá voltando, ela tem uma segunda chance. Só que, assim, eu não sei se ela vai, nessa segunda chance, mostrar algo diferente do que a gente já viu o tempo que ela ficou lá. É isso que eu quero dizer, porque a Larissa, eu também tenho uma opinião que ela... Eu tenho uma opinião polêmica, ela não entrou bem. Ela não voltou bem, parece que ela voltou um pouco deslumbrada, a fama, né? Ela sabe que ela já tem fãs, o quanto de seguidores que ela tem no Instagram. Isso dá uma certa tranquilidade, mas também uma deslumbrada para quem nunca foi famoso. Dito isso, Gabriel Santana, que é um destaque ultimamente, por mais que a galera fale que ele é meio planta, e ele leu o jogo muito bem, como poucos ali dentro. E ele falou assim: a minha ideia é colocar ela o quanto antes no paredão, a Larissa, porque deixar uma pessoa aqui que já teve a visão de lá de fora e sabe o que tá dando bom e o que tá dando ruim, é perigoso pra gente. E ele tem razão nisso. Ele comentou isso com a Sara Aline, porque ele é próximo da Sara Aline, talvez tentando influenciar a Sara. Mas eu acho que ele teve uma visão muito inteligente. Eu acho que se ela cair num paredão forte aí, eu acho que ela dança de novo, ainda mais porque ela tá indo em cima de uma das protagonistas. Queira ou não, goste ou não, Domitila é uma das protagonistas. Agora, Fred Nicásio. Eu quero saber o que esperar de Fred Nicásio nessa volta, que ele já vem movimentando a casa, isso é fato, ele já toma o protagonismo para si, pronto, acabou. O que você espera do Fred Nicásio? Bom, antes de falar de Fred Nicásio, acho que o paredão para que talvez a Larissa saia seria Domitila, Larissa e Alface, porque eu acho que nesse paredão eu acho que ela sai. Pode ser que eu esteja errada? Pode ser, porque tem muitas surpresas. Mas eu acho que o paredão para ela sair pensando nessa leitura de jogo do Gabriel é Domitila, Larissa e Ricardo. Então, difícil. Agora, sobre Fred Nicásio, eu acho que ele ainda vai um pouco mais longe do que ela, porque ele tem essa questão de tomar o protagonismo para si, ele tem essa presença ali, e tudo que aconteceu com ele tem uma torcida, de certa forma, grande aqui fora, porque senão não teria voltado, porque tinha outras pessoas lá para serem votadas, e claro que assim, é o que eu falo, todas aquelas pessoas tiveram tempo delas para mostrar tudo que elas tinham para mostrar. Aí aconteceu isso de voltar, eu acho que ele chega mais longe, mas assim, não sei se ele chega na final, porque assim, é muito difícil olhar até tentar montar até uma final com as pessoas que estão lá dentro ainda. Né? Então, eu penso isso a respeito de Fred Nicásio. O fato é que ele chegou movimentando a casa, né? Ele chegou já contando tudo que tá rolando fora, contou que a Glória Maria faleceu, contou que o pessoal invadiu Brasília, que o Xandão prendeu todo mundo, contou de quem tá bombando aqui fora, quem não tá, quem é chacota. Ele falou sobre a fique entre Amanda e Sapato que a galera criou. Ou seja, ele explanou geral. Mas isso não sei se pode ser considerado uma boa estratégia, né, Nath? Vamos falar, vamos botar as claras aqui, com tanta informação assim, será que era o momento dele explanar mesmo, contar tudo? E será que essa estratégia que eu acho meio kamikaze, não pode ser o que pode derrubar o Fred Nicásio do cavalo? Eu acho que assim, eles entraram muito ali na euforia, tem o calor das emoções. Eu acho que ele poderia ter guardado cartas na manga, ainda mais ele que sabe, de certa forma, tomar o protagonismo para si. Ele poderia ter montado uma outra estratégia, mas também a gente tem que ver pelo lado que quem está lá dentro não tem nenhuma informação do que está acontecendo aqui fora, e eles que voltaram foram privilegiados de terem
saído e voltado para lá. E nesse ponto, eu acho essa repescagem um pouco complicada, porque quem saiu e volta para lá, volta muito mais munido, né, de informações, pode pensar melhor em quem votar. Claro que depende muito dos acontecimentos da casa, mas vai pensar melhor em quem votar, em liderança, anjo, paredão, essas coisas. Então, eu acho que, assim, soltar tudo de uma vez, não acho que é legal, porque, assim, aí todo mundo colheu aquilo ali, aí vai cada um agora usar a seu favor, e isso pode movimentar no sentido de bagunçar o jogo, também pode não, porque às vezes as pessoas têm acesso à informação, têm uma certa leitura de jogo, mas na prática não consegue fazer isso ficar a seu favor, né? Então. Exatamente, eu acho que tem uma questão que o Fred Nicásio, primeiro que eu acho que ele não esperava que ele ia voltar. Ele estava muito down quando ele entrou na casa, muito para baixo na casa dos eliminados. Para mim, foi uma surpresa ele ter voltado, essa votação massiva nele. Mas a verdade é o seguinte: a Larissa, ela acha que ela só foi eliminada por conta do Fred Desimpedidos, por esse romance. Isso ajudou? Ajudou, mas a forma como ele tratava o Alface foi o que derrubou eles. Cada um, né? Então não foi só o lance com o Fred, ela acha que foi só isso. Então a Larissa, ela entrou já meio equivocada. Ela já tá equivocada, ela já foi brigar com a Domitila. Quem teve as informações daqui fora sabe que a Domitila é uma das protagonistas dessa história, né? Claro que ela não pode entrar totalmente diferente, mudar a opinião dela, ela tem os atritos com a Domitila, mas acho que para pouco tempo que eles estão na casa, menos de 24 horas, ela já mostrou que ela não entendeu muito bem a dinâmica do jogo. Mas para a gente não ficar batendo nessa tecla, Fred Nicásio, Larissa, eu sei que é muito legal a gente falar, daqui a pouco a gente volta nisso, eu já quero falar de um acontecimento mais recente, Nath, que foi esse suposto áudio vazado da Patrícia Ramos, que ela é apresentadora do Bate-Papo do BBB. Um suposto áudio, nada confirmado pelos peritos do Fantástico, nada disso. Mas o fato é, o áudio parece muito com a voz dela, faz sentido porque ontem, né? Então, no dia que a gente está gravando isso, ontem tivemos bate-papo com todos os eliminados e elas tiveram um certo enfrentamento, uma torta de climão, Nath. E depois dessa gravação, supostamente teve essa conversa entre a Patrícia Ramos e alguém da produção. Então eu vou soltar pra gente aqui, ouvir esse suposto áudio pra galera do Eles Que Lutem, e aí a gente vai comentar em cima. Então bora lá, porque o assunto é quente, meu. Aqui o negócio é brabo. Então eu vou soltar aqui pra vocês, vai lá. Gente, o fã-clube da Kay tá me macetando. Eles vão chegar ali na frente e vão te bater. Tá me macetando. Tchau, obrigada. Gente, mas ela é escrota, ela tem que aceitar, porra. E essas pessoas que são fãs dela são escrotas também. E é isso aí. Uma mulher, ela é muito escrota, cara. Nossa, é bizarro, né? Olha, então deu para entender que ela tá falando que o fã-clube da Kay Alves estava macetando ela pela forma como elas tiveram um certo atrito e, né, falando que a galera é igual, né? Então ela comenta essa situação, principalmente da Kay Alves com a Tina e da Kay Alves com a Larissa, né? A Kay Alves tem muitos ciúmes da Larissa com o cowboy, o Chama. E teve essa situação aí. Aí eu te pergunto, digamos que esse áudio seja verdadeiro. Patrícia Ramos falou verdades? Falou mentira? Eu quero que o pessoal comente aqui embaixo. Mas antes de botar você na roda, Nath, para não te queimar, eu vou falar uma coisa que eu acho que faz muito sentido o que a Patrícia tá falando sobre o fato da Kay em nenhum momento entender que ela errou. Ela fala muito por cima que ela errou. É aquela pessoa que vem te pedir desculpa e fala assim: não, eu sei que eu errei, mas você também errou nisso. Então ela não aceita, ela rebate, ela não entende. E até disseram que ela vai processar o Fred Nicásio também. E aí, o que você achou desse áudio primeiro? Olha,
Eu não acho que ela tá 100% errada no áudio, porque a Key Alves tem uma postura muito complicada de que ela tá. Todo mundo tá errado, e só a narrativa dela tá certa, só a narrativa dela e do cowboy era a narrativa ideal para o jogo, coisa que não é verdade. E ela tem um comportamento, na minha opinião, muito complicado com relação às mulheres, porque as brigas diretas dela com a Larissa e com a Tina, tipo assim, é uma coisa que, assim, a Larissa nunca ficou dando ibope pro cowboy lá, pelo menos do que eu vi, e na cabeça dela dá ibope, e aí ele ainda vai, de certa forma, ele compra a ideia da Kay e fala, não, porque quando eu tava ali, ela tava me olhando, então ele também embarca na da Kay, então acaba alimentando mais isso, e aquela questão com a Tina foi assim, olha, é até difícil eu colocar em palavras aquilo ali, toda aquela situação, porque eu acho que. E outra, aí volta no que eu falei: as pessoas saíram, tiveram acesso a informações. Claro que assim, ninguém vê todos os VTs o tempo inteiro, vê os VTs seus, e alguns VTs que, de certa forma, você está relacionado. Eu acho que ela viu tudo o que envolvia ela, relacionado a ela, mas assim, aquela ida dela para o México também subiu um pouco a cabeça dela, a ponto dela querer ir lá para causar polêmica. Então, ela entrou naquela casa dos eliminados, já pensando, eu, na minha opinião, vejo assim: eu já tenho uma certa popularidade, porque eu fui para o México, então ela já entrou ali, aí apareceu aquelas brechas de briga, acabou acontecendo aquelas confusões, e ela estava convicta de que ela ia entrar, né? Eu vejo assim, ela estava assim, acho que para ela deve ter sido um choque ela não ter entrado, porque ela estava convicta de que ela entraria. Ela caiu do cavalo, digamos assim. Acho que ela foi muito mal com a Tina, com o Fred Nicásio também. E parece que assim, uma das pessoas que mais entenderam que cometeu um erro foi o Christian. Né? Engraçado, surpreendeu um pouco. O Christian ouviu um pouco mais, ele foi um pouco melhor do que os outros. Né? O Gabriel Fopp também foi tenebroso, também foi muito, muito mal. Outra que foi muito mal na casa dos eliminados foi a Cabrita. 10 minutos de casa eliminada, ninguém estava mais aguentando ela na internet. Então, 3 vezes que ela foi eliminada de um Big Brother na mesma edição, né? Já pode pedir música no Fantástico. Já pode. Acho que é uma boa situação. Agora, vamos ver o que a Globo também, se isso se confirmar, o que a Globo vai fazer com Patrícia Ramos, que entrou com esse objetivo mesmo, gente. Por mais que não seja legal falar isso, a gente sabe que a gente comenta, né, nos bastidores. Você que tá aí, ó, no canto da empresa, ali, ó, no grupinho da faculdade, você faz aquele comentário maldoso de quem você não gostou muito. É a coisa mais ser humano possível, né? O ser humano é assim. Agora, vamos ver o desenrolar dessa história. O fato é que a Key Alves e o jurídico da Key Alves está se movimentando para fazer algo perante a isso. Então, vamos ver o desenrolar dessa situação. Vamos voltar agora a falar dos protagonistas, principalmente de Fred Nicásio, porque Fred Nicásio ele entrega polêmica, né, Nath? Acho que você já percebeu isso, né? Ele entrega muita polêmica, ele é daquela, se não for para lacrar, ele nem sai de casa, né? Então, se não for para entregar polêmica, ele nem, né? Entrou de novo e vai entregar mais polêmica, né? E o Fred teve uma frase que causou muita polêmica para muita gente na internet. Para mim, achei uma coisa natural do lado dele, né? Que ele falou assim: quero um pódio só com negros nesse BBB. E essa fala causou polêmica. A galera tá falando que ele milita errado, que se fosse um branco fazendo isso, aquela história de racismo reverso que a gente sabe que não existe, né? Deixar bem claro isso. Mas o fato é que causou polêmica, muita gente se doeu. A grande questão é que raramente você vai nos comentários e vê um negro ali dentro se doendo. É sempre um branco. Então isso também já mostra o teor da situação. Agora eu não vejo nada demais sobre isso, porque o tema desse BBB acaba sendo o racismo, principalmente racismo religioso que ele sofreu lá dentro, né? Cada BBB tem um tema, né? O do ano passado foi a redenção, né? A redenção do Arthur Aguiar. Em 2021 tivemos também a Juliette, né? A perseguição contra a Juliette.
No 2020 tivemos, vamos, bora galera, mulheres, girl power, feminismo. Então, cada edição tem o seu tema. Então, eu acho que dentro desse contexto, o Fred Nicásio não falou nada demais. Agora, se você discordar de mim, fica à vontade, Nath. Pode comentar, que aqui é pra gente debater e o pessoal comentar também. Então, vai lá. O que você achou dessa fala do Fred? Olha, eu acho que essa fala dele, assim, esses comentários das pessoas estarem assim se doendo, é aquela, não dá para agradar todo mundo. Eu acho que ele falou essa frase porque ainda tem toda essa questão do racismo religioso que ele acabou sofrendo, tem todo, assim, então ele foi muito atacado. Então, assim, o que ele falou aí é assim, a visão de mundo dele, é o que ele acredita. Se é certo, se é errado, não cabe a gente a julgar, porque assim como ele tem a dele, a gente tem a nossa. E como você falou, cada BBB tem uma narrativa. Só que eu acho que desde o BBB 20, as narrativas estão muito complexas. E isso mostra como que nós como sociedade, ainda não estamos preparados e ainda, de certa forma, as pessoas não aceitam determinadas mudanças e questões que vêm acontecendo, porque eu acho que tudo isso, ainda ter certos comentários assim terríveis, é um absurdo, porque assim, as mudanças, elas acontecem, elas são bem-vindas. Eu acho que há mudanças que não temos como evitar. Se a gente não acompanha a mudança, a gente é engolido por ela. Só que eu acho que a Globo tá assim, eu acho que tem horas que até a Globo fica com uma certa dificuldade de se posicionar com relação a certos assuntos, porque tem assuntos que acontecem ali, e aí você fica, por exemplo, a expulsão ter demorado tanto tempo para acontecer, tipo, só à noite, e essas questões do racismo. Então, assim, a minha mãe até fala aqui, nossa, esses últimos BBBs têm uns assuntos que anos atrás a gente não via dentro de BBB, porque anos atrás ainda não se tinha essa evolução do que estamos tendo hoje. Mas, assim, eu acho que as pessoas já entram no BBB, de certa forma, cada vez mais preparadas do que edições anteriores. Essa coisa de, por exemplo, camarote e pipoca tem-se essa divisão, e eu acho que esse ano ficou até um pouco assim, porque foi uma edição de camarote que haviam pessoas que o público não conhecia ou tinha pouquíssimas informações a respeito. E aí tinha a Cabrita lá, que era a pipoca com o maior número de seguidores, acho que ela tinha 900 mil, que para um pipoca isso é muita coisa. Eu Pipoca aposto, eu não gourmet. sei. Isso, e eu aposto que acho que tinha camarote que ao entrar não tinha nem metade desse número de seguidores. Então, assim, as pessoas entram cada vez mais preparadas, elas já preparam muito conteúdos para as redes sociais, já tem essa disputa por qual emoji vai usar antes de entrar no confinamento. Então, assim, tá muito diferente de BBBs anteriores. E isso tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Então, assim, essa questão colocada aqui, que a gente falou do Fred Nicásio, já estou indo até para outro assunto, até desculpa, mas eu acho que assim, isso é uma coisa até para a Globo pensar em reformular. Eu acho que assim, o BBB precisa de uma reformulação. Esse camarote versus pipoca foi uma forma de reformular, mas eu acho que precisa de uma nova reformulação, porque a cada acontecimento muito polêmico dentro do jogo, dentro do reality, os famosos ficam cada vez mais receosos se vão entrar ou não, se vai ser bom ou não para a carreira. E os pipocas entram já pensando que vão ser talvez um próximo famoso, porque até hoje a gente tem o quê? 3 exemplos de ex-BBBs que saíram, mas construíram carreiras incríveis, que é a Sabrina Sato, a Graça Massafera, e agora a Juliette tem construído a dela aí recentemente. Então as pessoas já entram muito visando essas pessoas, mesmo que elas falam que não, assim, a Juliette só existe uma, realmente, somos únicos. Mas as pessoas entram um pouco com essa ideia, eu acho. Então, eu acho que o BBB precisa de uma reformulação. Aí você vai falar, Natália, que tipo de reformulação? Eu não sei dizer ainda, mas eu acho que para BBB 24, 25, até quando durar, que a gente não sabe até quando dura, apesar que eu acredito que ainda vai longe, porque é o programa que rende um excelente faturamento para casa, né, para a emissora, eu acho que precisa se reformular. E tem pessoas que reclamam do Tadeu, dos discursos, que ele não se posiciona. Eu acho assim, acho que ele está na segunda edição dele apresentando.
Ele ainda tá tentando pegar o jeito da coisa, como o Thiago Leifert também demorou um tempo para pegar, e quando pegou, engrenou. Eu acho que é isso, sabe? Sim. Eu acho que é uma soma de fatores, né, para o BBB dar certo. Precisa de um elenco muito bom, de uma situação muito atípica, né? O que aconteceu com o BBB 20, 21, era ali o auge da pandemia, todo mundo em casa buscando o entretenimento, isso também ajudou muito o programa. Teve uma sorte de escolher um elenco fortíssimo, pessoas que marcaram muito, acho que o caso do Gil do Vigor, Juliette, Carol Conká, Lumena, Nego Di, são nomes que, por mais que você goste ou não, eles marcaram. A própria Sara mesmo, tivemos Manu Gavassi, Babu, Felipe Prior, então é difícil também acertar num elenco, né? E uma fala que eu acho importante, por mais que você pode achar exagerado ou não o que o Fred Nicásio falou, de um pódio só com negros, ele tá vendo muito essa diferença, né? O Alface é agressivo, a Bruna é reativa, né? O César Black só teve uma semana no VIP. Sabe o que é isso? Desde o começo. Na verdade, ele esteve em duas, é que o Alface tirou ele de uma semana, quando ele era líder. Mas ele só teve uma semana no VIP. A Domitila vai para paredão e o César Black também praticamente toda semana. Aí você pode até me rebater e falar, nossa, mas é que também o elenco, ele é negro, né? Assim, tem muitas pessoas negras, e isso é um ponto muito positivo, mas a gente vê um certo... Os negros são muito taxados como agressivos nessa edição, e o Fred Nicásio entendeu, abraçou essa causa. Eu nem sei se ele tá jogando para vencer o Big Brother ou para passar um recado. Eu acho que tá jogando mais para passar um recado, se posicionar, e ele está construindo essa carreira dele já dentro do BBB, já lá fora, de ser um ativista ainda mais forte nessa questão. É isso, acho que nessa fala polêmica, eu acho que é isso, a Nath falou também super bem, mas é importante a gente trazer esse lado que o BBB é o lugar mesmo, é o reflexo da sociedade no geral, e essas pautas vão vir à tona, e muitas pessoas não estão preparadas ainda para ouvir isso, porque infelizmente o nosso país não está tão desenvolvido na educação e as pessoas muitas vezes não estão tão abertas a ouvir isso. Dito isso, Nath, vamos para... Quem é esse favorito? Porque o BBB está muito em aberto, eu não vejo alguém ganhando. Seria o Fred Nicásio o novo favorito? A entrada do Fred Nicásio vai tirar o brilho da Domitila, que antes da saída do Fred Nicásio, ela foi muito papagaio dele, né? Foi muito Louro José dele. Será que ela vai tomar esse protagonismo desde quando ele saiu? Tem um favorito, na sua opinião? Quem você acha? Hoje, botar cinquentinha para apostar em alguém, quem você apostaria que vai vencer o BBB 23? Não é quem você gosta, não é quem você quer, é quem você aposta que pode vencer esse programa. Olha, aqui em casa, todo mundo assiste, eu comento que hoje eu vejo que uma pessoa para ganhar ali seria a Domitila, até pela narrativa. E aqui em casa, por exemplo, a minha mãe não concorda. Minha mãe fala, ela não tem que ganhar, tem que ser outra pessoa. Enfim, cada um com sua opinião. Mas acho que assim, é como você falou, tá muito em aberto. É muito difícil você olhar ali uma pessoa e falar, não, essa pessoa aqui, ela vai vencer. Eu acho que seria ela pela narrativa, já foi para muito paredão e tudo mais, mas tem essa questão das surpresas do jogo. Até, por exemplo, para montar uma final, depois, junto com ela, eu ainda não consigo ver. Assim, a Aline seria uma pessoa que seria interessante estar na final. Até agora. Mas tem assim. Uma cara de terceiro lugar, a Aline também, viu? Tem uma carinha de terceiro lugar. Ai, então, ela, Domitila, mas assim, é muito difícil. É que nem eu falei, eu não sei se o Fred Nicásio vai jogar a ponta de tipo, vou para a final. Eu acho que nem você falou, ele tá jogando para passar um recado, porque assim, quando ele tava lá na casa e na casa dos eliminados e quando vi assim, eu falei, gente, ele tá querendo voltar para casa dele, para a vida dele lá fora. E aí ele voltou, acho que nem ele esperava que ele voltaria. Então, assim, hoje, se for para falar um favorito para ganhar, mesmo com a volta dele, é a Domitila, mas não sei. A gente não sabe. Há um tempo muito, atrás tá a gente muito em aberto. A gente apontou o Guimê aqui no Eles que Lutem como alguém que estava despontando, e realmente o Guimê despontou em um momento, e olha o que aconteceu. O Alface, que há algumas semanas atrás foi o protagonista, agora o Alface
como todo bom alface também murcha, né? Chega uma hora que ele fica ali na geladeira, ele também murcha. Então o alface, desde que começou a namorar com a Sara Aline, tá mais firme. E agora vai ficar mais, porque essa semana com a Sara no líder, ele vai ter um lugar para dormir, gostosinho no VIP, né? Numa cama boa. Então, não vai ser mandado embora do quarto, não vai puxar, pegar as coisas embora desse quarto. Então, pode ser que o alface fique ainda mais atrelado a essa situação com a Sara Aline e também fique cada vez menos protagonista. Bom, eu também acho que Domitila Barros, essa é para as cacheadas, a nossa hitmaker, Domitila Barros, eu acho que ela tem tudo para vencer o BBB, mas ao mesmo tempo, tanto que ela é amada por uns, ela é muito odiada por outros. Então a Domitila também, ela igual o Fred Nicásio, ela também divide opiniões. Então eu fico pensando, galera, por que a galera quer dar esse prêmio para Amandinha? Nunca vamos entender. Nunca vamos entender. A minha mãe é uma pessoa que diz que quem merece ganhar é a Amanda. Eu não acho. Mas Eu por não consigo... que, Amanda? É. Por quê? Então, aí a minha mãe fala assim, porque ela é uma pessoa sincera, porque quando ela precisa, ela se posiciona. Eu acho assim, ela ficou muito tempo, aí vai ter gente que vai achar um absurdo, mas ela ficou muito tempo atrelada ao sapato por conta da formação de dupla no início, isso aí é óbvio. E a amizade que eles criaram também, né? E aí aconteceu a expulsão, mas assim, depois da expulsão não aconteceu nada de tão forte ou tão inédito a ponto da gente ver ela ali se destacando. O máximo que aconteceu foi ela e a Aline perceberem que elas não seriam 100% as prioridades ali do quarto deserto. Que se acontecesse um momento de formação de paredão ali entre eles, elas seriam as primeiras a serem colocadas. Isso quando os dois expulsos ainda estavam na casa. Aí aconteceu a expulsão, ficou tudo meio morto ali, nada de acontecendo tão inédito assim. Mas aí é aquela, eu não consigo ver ela como, assim, nossa, a vencedora, mas é o que eu falo, tem a surpresa, o BBB tem suas surpresas, né? A Amanda não tem uma narrativa dentro da casa, mas fora parece que a galera criou. Ela foi adotada pelo público do sofá, tem muita fique, a galera gosta dela. Carisma é algo que a gente não explica, mesmo se a gente gosta ou não, vai entender, não é? É verdade. É isso, Nath. Acabamos aqui. Olha, muito bom te receber de volta aqui no Eles que Lutem. Saiba que o microfone está sempre aberto para te receber. Sigam a Nath, vou deixar aqui o arroba dela. Sigam, por favor, eu vou deixar os links aqui na descrição. Me diga se você gostou de voltar aqui no Eles que Lutem, por favor. Eu amei, eu vibrei quando recebi o convite, porque eu vi a primeira vez, gostei demais, falei, me chama, me chama, me chama, Gabi está de prova e adorei voltar e já tô aqui, tô aqui na segunda e quero ver a terceira, para o quê? Pedir música no Fantástico. Exato, igual a Cabrita, que foi eliminada 3 vezes, você vai voltar 3 vezes para Eles que Lutem, tal qual Fred Nicásio para o BBB 23. Isso aí. É isso, minha gente. Lembrando, vou deixar bem claro aqui, que a gente só comenta, né? Eles que lutem. Até semana que vem, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.